A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 20. Lemos assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais profundas teologicamente. Alguns consideram como a coroa de todas as epístolas de Paulo. Ela é a mais teológica, ela influenciou Agostinho, Tomás de Aquinas, Lutero, Calvino e tantos outros grandes teólogos. A carta aos Romanos, a palavra fé aparece 35 vezes, mas a palavra pecado, 36, uma vez mais do que fé. E nós vemos aqui em Romanos muita coisa sobre o pecado que podemos aprender. Primeiro, o conhecimento do pecado. De acordo com Paulo, o conhecimento do pecado vem pela lei. Quando a lei diz não faças isso, a minha concupiscência acaba desejando fazer exatamente o que a lei diz para não fazer. Então o conhecimento do pecado vem pela lei. Mas Paulo menciona também, em Romanos 6:6, outra coisa do pecado. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado. Temos então o conhecimento do pecado e temos aqui o corpo do pecado. Eu vou mencionar 10 coisas do pecado em Romanos. O conhecimento do pecado, o corpo do pecado. Romanos 6:7 diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, com a morte, nós somos justificados do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Então, temos que morrer para as nossas paixões naturais, para ficarmos justificados do pecado. Romanos 6:17 diz, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, fomos servos do pecado, obedecesse coração à forma de doutrina a que fosse entregue. Então temos o conhecimento do pecado, o corpo do pecado, justificado do pecado, servos do pecado. Ainda Romanos 6:18 diz, e libertados do pecado, fosse servos da justiça. Que maravilha! Antes éramos servos do pecado, mas agora, libertados do pecado, nos tornamos servos da justiça. Então, temos aqui, estamos falando do pecado, servos do pecado e libertados do pecado. E Romanos 6, verso 23, outro verso bem conhecido, diz, porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário. E o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Falando do pecado, então, aqui, olha, nós temos o conhecimento do pecado, o corpo do pecado, justificado do pecado, servos do pecado, libertados do pecado, o salário do pecado. Romanos 7, verso de número 23, lemos assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Sabia que o pecado tem uma lei? Aliás, o conhecimento do pecado vem pela lei que está nos meus membros. Aí, ó, está nos meus membros por causa do corpo do pecado, por causa das concupiscências nossas, a lei vem o conhecimento do pecado e tem a lei do pecado. Romanos 8:3 fala, porquanto que era impossível a lei, visto que está enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Carne do pecado. Aqui nós vamos encontrar carne do pecado. Nós somos carnais e por sermos carnais, a nossa carne deseja o pecado. Por isso que o pecado exerce
tanta influência em nós. Romanos 8, verso 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Aqui nós temos a causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A causa do pecado causa a morte, mas o Espírito produz vida em nós por causa da justiça. E finalmente, para terminarmos, e eu aconselho você a ler a carta de Romanos e aprender muita coisa sobre o pecado. Romanos 3:9 diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstrando que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. E a conclusão de Paulo é: porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Para um grande problema, o pecado, uma grande solução: Jesus, o Salvador, que nos salva, perdoa e nos purifica. Creia nele. E acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist e você vai encontrar as pastas ali, todas organizadas, para você estudar a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém.